maneira bem simplória, tentar explicar para vocês sobre as unidades de ângulos, tá? Nós já ouvimos falar bastante em nossas aulas sobre graus e vamos também ver sobre radianos, tá? Que é uma parte que vocês ainda não têm ciência do que seja. Só para relembrar, como a gente já tinha falado, o que é o grau? Nós sabemos que uma circunferência completa, ela possui 360 graus. Esse é um dado que nós temos da circunferência, isso não altera, tá? Então, é como se a gente dividisse a circunferência em 360 pedacinhos iguais. Aqui eu tentei mostrar para vocês esse pedacinho aqui bem pequenininho, porque não vai ter como eu fazer à mão de maneira bem precisa. É como se fosse um grau. Então, isso aqui é um de 360, porque para completar a nossa circunferência inteira, nós precisamos de 360 graus. Bom, então ok. Até graus, como já é uma coisa que a gente já trabalhou e já viu, está ok. Vamos voltar agora e falar sobre radianos, tá? Bom, e aí vocês vão ficar na dúvida, né? Professor, o que é radianos? O radiano, gente, o que ele vai ser? Vou tentar explicar para vocês com base na nossa formulazinha de comprimento de circunferência, tá? Que é algo importante que eu já falei que nós não podemos esquecer em momento algum. Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês. O que acontece? O comprimento da circunferência, como ele é dado? Comprimento é igual a 2 π raio, certo? Nós já sabemos que o π ele é aproximadamente 3,14, quando nós estamos trabalhando aqui em comprimentos. Então, se a gente for simplificar essa formulazinha, como é que ela vai ficar? Como é que ela vai ficar? Vamos substituir os valores, como nós já vimos, vai ficar 2 vezes 3,14, que é o valor de π aproximadamente, vezes o raio. Então, 2 vezes 3,14 vai ser 6,28, vezes o raio. O que essa fórmula ela quer dizer para a gente? Ela quer dizer que o comprimento da circunferência vai ter o valor do raio 6,28 vezes. Aí vocês vão ficar meio confusos, eu sei. Mas calma, que a gente vai solucionar isso. Por exemplo, nessa circunferência aqui, nós temos o raio dela, que ela está indicado aqui. Então, como é que nós iríamos ter uma noção do que é o radiano? Eu vou pegar esse valor aqui do raio e vou colocar ele aqui do lado, tá vendo? É a mesma medida. E aí, eu vou tentar curvar ele e vou achar aqui um comprimento de arco. Esse comprimento de arco, ele vai conseguir se repetir nessa circunferência 6,28 vezes aproximadamente. A professora ficou um pouco confuso, como é que nós vamos resolver isso? Vou colocar para vocês uma circunferência um pouco maior e tentar explicar com um barbante, tá? Bom, gente, nessa circunferência aqui maior, eu já estou indicando aqui para vocês o raio dela. E aqui na lateral eu coloquei essa mesma medida do raio, também reta. Sim, professora, mas como é que a gente vai conseguir curvar essa linha reta aqui para saber que ela vai se repetir 6 vezes 28 aproximadamente dentro desse comprimento de circunferência? Tá, aí eu vou pegar um barbantezinho que eu já cortei. Aqui, ó, um barbantezinho rosa, para tentar explicar para vocês. Olha, o barbantezinho, ele tem a mesma medida do raio da circunferência, certo? E aí, eu tenho que comprovar para vocês, teoricamente, dizendo que esse barbantezinho, ele consegue se repetir 6,28 vezes dentro desse comprimento de circunferência. É como se eu pegasse o comprimento da circunferência todo e dividisse por 6,28, eu vou achar o valor do raio, tá? Então, aqui, ó, vou pegar vermelho, pronto. Vou marcar aqui nesse pontinho. Pronto, marquei. Então, gente, aí eu marco aqui, como vocês podem ver, e pronto. Eu tenho que esse comprimento aqui, ó, que eu vou tentar riscar em vermelho, que não vai ficar bem notório, mas enfim. Tem a mesma medida que o raio. E um radiano, gente, é basicamente isso. Um radiano vai ser o ângulo formado, o ângulo central formado
por um comprimento de arco que possui a mesma medida do raio da circunferência. Certo? Lembrando que esse pedacinho, como eu já falei para vocês, ele consegue se repetir 6,28 vezes, aproximadamente, de acordo com a nossa formulazinha. Vou colocar aqui novamente. Minha unha me ajude, Jesus. Segura. Pronto, então aqui forma outra medida do 6,28, duas. E esse pedacinho que sobrou aqui é o aproximadamente 0,28, não é isso? Porque se repetiu 6 vezes, ó. Aqui foi a primeira vez, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E esse pedacinho que sobrou aqui é o aproximadamente. Então, gente, o que nós podemos concluir com isso? Que na nossa fórmula que fala sobre comprimento da circunferência, ela está indicando pra gente que o raio da circunferência, o comprimento do raio dessa circunferência, ele vai se repetir 6 vezes dentro do comprimento total da circunferência. 6 vezes 0,28 aproximadamente, tá? Então, o que é o radiano? O radiano, ele vai ser um comprimento do arco que possui a mesma medida do raio e vai formar um ângulo centralzinho aqui. Então, isso é o radiano. E aí, vocês vão falar para mim o seguinte. Pronto. Aí, vocês vão falar o seguinte. Sim, professora, mas como nós vamos usar isso? E aí, vamos chegar nesse ponto. Como a gente já comprovou aqui que isso que a fórmula fala é verdadeira, nós vamos agora fazer uma análise entre graus e radianos. Como é que vai funcionar essa análise? Todo ângulo em graus, ele pode ser transformado para radianos. E aí, como é que funciona isso? Nós vamos ter noção que, primeiro dado importante que a gente tem que saber. 360 graus, ele vai ser equivalente a 2 π rad. A partir dessa informação, a gente começa a ter uma noção de transformação, tá? Mas lembrando que eu vou fazer com vocês algumas questões para vocês assimilarem esse conteúdo. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei essa tabelinha, que inclusive vocês encontram no livro de vocês, tá? E nessa tabela tem uma relação entre o grau e o radiano. Nessa primeira linha, nós temos os valores em grau e na segunda linha nós temos os valores em radianos. Como nós podemos analisar aqui, ó, quando for 0 grau, obviamente vai ser 0 radiano. Quando nós estivermos falando de 45 graus transformados para radianos, ele vai vir como π/4. Quando nós estivermos falando de 90 graus transformado para radiano, ele será π/2. E assim sucessivamente, até chegar aqui nesse que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, 360 graus, que vai ser em radianos 2π, tá? 2π rad. Então, o que nós temos que ter noção? A primeira informação que vocês precisam saber é o seguinte. Quando nós estamos falando de radianos, o valor do π não é mais 3,14, como a gente trabalhou em comprimento. O valor de π vai ser agora 180. Ué, professora, mas por que 180 graus? Pensa comigo. Se 360 graus em radiano equivale 2π, como é que eu transformo? Qual o número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 360? Obviamente que é o 180. 2 vezes 180 dá quanto? 360. Isso aqui significa o quê? Que o valor de 180 graus vai ser equivalente a 1 π rad.
Então, ó, o valor de π em radianos não é 3,14. O valor de π em radianos, quando a gente está falando de ângulo, é 180 graus. Então, por esse motivo, ó, vamos analisar aqui. Se o π vale 180, igual tá aqui na nossa tabelinha, ó, π 180 graus, certo? 90 é a metade de 180, não é isso? Então, 90 graus, quando a gente estiver trabalhando em radianos, vai ser π sobre 2, porque 180 dividido por 2 é igual a 90. Agora, vamos para os exemplos.